Olá, eu sou João Henrique Faria Eu sou o Nilson Rachizumi. e nós estamos aqui para apresentar o segundo programa Alcateia Cast, contando com a sua audiência. E agora a gente já vai direto para o Cases e Causos, um dos nossos blocos para falar de campanhas políticas. Nós vamos apresentar hoje Gabriel Scarpellini e também Leonardo Croaciari, que participaram conosco, com João Henrique e com o Nilson, da campanha de Pedro Ayrara para deputado federal em Minas Gerais. Então, solta a vinheta, Cases e Causos. Cases e Causos. Olá, e hoje nós vamos falar com Leonardo Croaciari, que participou diretamente da campanha vitoriosa que transformou o bombeiro Pedro Ayrara em deputado federal por Minas Gerais. Léo está no quadro Cases e Causos e nós vamos conversar com ele agora. Tudo bem, Léo? Olá, João. Boa tarde, Nilson, e a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa. Léo, conta um pouquinho pra gente aí da história que nós vivenciamos juntos, né? Estávamos todos lá, Gabriel Scarpellini também, que vai entrar daqui a pouco para conversar com a gente. Um pouco da história de como foi a criação da marca e o trabalho que você desenvolveu nessa campanha para deputado federal de Pedro Ayrara em Minas Gerais. Bacana, João. Foi uma oportunidade bem interessante, uma campanha diferente por se tratar não só de um bombeiro, mas de um influenciador digital. A nossa preocupação na criação da marca era tentar trazer uma roupagem humanizada, uma vez que o cliente estava sempre ligado às questões trágicas aí de Minas, né? Na interlocução dos casos trágicos com a população. Então, a ideia de toda a criação era trazer uma humanização para esse logo, trazer uma humanização para a comunicação visual que fizesse uma maior conectividade de pessoas com os cases que ele havia apresentado. Olá, Leonardo. Eu gostaria de saber de você se o fato do Pedro Ayrara ser um candidato com ascendência nipônica criou algum desafio adicional para o desenvolvimento da marca pessoal. Ô Nilson, todos os nossos clientes trazem realmente dificuldades na criação. Não tem só a questão da descendência nipônica, mas a ideia nós temos que fazer com que todas as vontades, todo o anseio de comunicação do cliente seja transpassada nessa imagem, né? Não é só atender a necessidade do cliente, não é só felicitá-lo na criação, mas sim criar um elo de comunicação entre a imagem com toda a situação e história de vivência do cliente para com a comunicação pessoal. Bacana, Léo. Me diga uma outra coisa rapidamente. Ali foram utilizados alguns elementos, o triângulo, por exemplo, de Minas Gerais. Foi utilizado também apenas o nome Ayrara. Eu lembro que a gente optou por não colocar o Pedro. Isso facilitou a composição dos elementos para a criação da marca? Sim, João. A questão nipônica, nesse momento, e a vinculação dele, né, com todo o Estado, com a representatividade dele estadual, fizeram com que alguns elementos ficassem marcantes nessa criação. Me recordo que nós temos duas imagens, né? Uma de pré-campanha, que vinculava o bombeiro a essa exponenciabilidade eletrônica, né? Com todo esse vínculo de exposição nas redes sociais, até por ele ser um influenciador digital. E a virada, né? O logo de campanha já era consagrando ele mesmo como um candidato com grandes chances de alcançar a vitória como deputado, né? Por isso, da utilização de triângulo, referenciando Minas, algumas imagens também que já faziam referência a Brasília, e sem falar da cor, da coloração também, que nós colocamos nesse vínculo de bombeiro, situação dele ser japonês, né, o japonês bombeiro.
Muito bem, Léo. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação, pelo tempo, sua disponibilidade aqui em trazer informações para a nossa audiência. E eu quero já deixar previamente você convidado para uma próxima oportunidade. Um grande abraço, né? E na sequência a gente deve chamar então o Gabriel Scarpellini. Muito obrigado pelo espaço, estarei sempre aqui à disposição de vocês para tecermos boas informações sobre os cases e casos que nós participamos e iremos participar. Pois é, Nilson, boas essas palavras do Léo, explicando a questão da marca, de como foi feita essa composição, se influenciou ou não é, a descendência nipônica por parte do Pedro Aihara. Agora, nós trabalhamos muito fortes na questão de slogan, das fases de campanhas, estabelecemos 3 fases, né? E a Esperança Tem Voz foi muito significativo como primeira fase de campanha. Perfeito. Eu entendo que uma das principais virtudes desse início de campanha, inclusive, teve exatamente a ver com a conexão que a gente conseguiu estabelecer entre ele, no papel de porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, com a população que já o reconhecia, seja pelos meios de comunicação, seja pelos outros veículos impressos, onde ele teve a oportunidade de, ao longo dos últimos anos, ser o porta-voz do Corpo de Bombeiros, falando dos principais incidentes que o Estado de Minas Gerais viveu. E aí a questão de ser esperança e voz, porque isso foi muito detectado, tanto no planejamento estratégico com o grupo interno, e aparecia muito nas pesquisas estaduais, no caso de Minas Gerais. Não é? A questão de ter voz. E como o Pedro Aihara lidava com acidentes que eram gravíssimos e ele era o porta-voz do Corpo de Bombeiros naquele momento, ele deixa de cumprir uma ação no Corpo de Bombeiros, junto à população, e passa a cumprir uma outra ação como deputado federal, podendo influir em políticas nacionais em cima da questão dos desastres. E isso foi fundamental. Agora, fundamental também foi a campanha de rua. E a gente vai chamar agora o Gabriel Scarpellini para falar com a gente sobre isso. Fala, Gabriel! Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo. Beleza, João? Beleza, Nilson? Vocês estão bem aí? Calor em Brasília? Bastante. Então vamos lá, Gabriel. Você ficou muito pela Alcateia Política, cuidando da parte interna da campanha e da parte de acompanhamento da campanha na rua. Conta um pouco para a gente como é que foi isso, como é que foi o estudo em cima disso, a questão das cidades, dá uma explicada para a gente de como que você fez essa estratégia específica para a campanha de rua. Bom, o Pedro é uma figura pública, é um cara que ganhou muita exposição de mídia por ser o porta-voz dos bombeiros, então aqui, principalmente na região metropolitana, é um cara que estava com o microfone na frente quase que toda semana, seja pelos casos de Brumadinho, seja por acidente de estrada, anel rodoviário, incêndio, etc. Era um cara com muita exposição. O que a gente fez? Mapeamos as regiões onde ele, pela rede social, tinha mais seguidores, as cidades principais de atuação dele, e fomos pontuando essas cidades com equipe de rua, equipe de bandeiraço, com distribuição de materiais, entrega de materiais, com postos avançados de campanha. Ele rodou bastante o estado, ele visitou bastante batalhões de corpo de bombeiro, foi recebido por dezenas e dezenas de vereadores no estado inteiro, porque a imagem dele é muito positiva. E a ação em Belo Horizonte, onde ele teve mais votos, foi permanente na Grande BH. Todos os dias tinham equipes espalhadas estrategicamente em corredores principais, em eventos que estavam acontecendo na cidade nesse período, em aglomerações contundentes e permanentes da cidade, como Feira Hippie, Feira do Mineirinho, jogos de futebol no Mineirão, Independência. E com isso a gente atingiu mais pessoas e conseguiu furar um pouco a bolha da rede social, que é muito importante em campanha política. A gente ir para a rua porque é onde o mundo acontece, é onde o voto vem. E com essa estratégia a gente fez muito barulho, o Pedro teve muito material distribuído, teve muito reconhecimento de campanha e foi muito legal, foi uma campanha bem divertida de trabalhar. Gabriel, você está falando de uma questão que eu estou entendendo aqui que, naturalmente, seja qual for o potencial do candidato, a gente não pode se restringir apenas e tão somente ao marketing digital, certo? Certo. A pandemia trouxe uma impressão que o mundo é digital, que estava todo mundo dentro de digital.
Só que a gente que está na área há muitos anos, a gente vê que isso, além de ser uma onda, o digital veio para ficar, mas é uma onda que é empolgante. O que acontece é a rua, o que traz a percepção, o que traz o calor, o que traz um convencimento muito grande é a rua. Porque as bolhas, a gente sabe muito bem como funcionam, a gente sabe como que elas estão operando, e a gente entende que se a gente for para a rua e conversar com as pessoas certas, a gente vai conseguir furar essa bolha, porque nem todo mundo presta atenção no que está vendo no digital, nem todo mundo está a fim de assistir uma campanha política que seja baseada em digital. Aqui, como a gente tem uma população muito grande na região metropolitana, e muitas dessas, vamos supor que o Pedro na época tinha 300 mil seguidores, a gente tem 7 milhões, 8 milhões de pessoas aqui na região. Então, assim, se todos os seguidores dele fossem de BH, que a gente sabe que não daria 10% da população. Então, a gente precisa levar o cara para a rua, as pessoas precisam ver a carinha dele, reconhecer, puxar na memória quem que é aquele japonês ali, aquele cara legal, que fala bem, que entende, que está defendendo Minas Gerais nessas tragédias, que se porta tão bem, que tem uma palavra muito boa, sempre amiga. Então, esse cara é um cara que eu vou confiar. Então, a gente precisa levar ele para a rua. E todo candidato precisa ir para a rua, porque só no digital é muito difícil o sucesso ser permanente e duradouro. Pois é, Gabriel, e a gente lembra que, do ponto de vista da estratégia das cidades, se a gente for ver o resultado do Pedro, a estratégia foi muito boa, porque a ideia era primeiro pegar as 10 cidades principais, Belo Horizonte, mais 9 cidades da região metropolitana, e só ali ele teve 66 mil votos dos 89 mil votos. Ou seja, ele já saiu eleito dessas 10 cidades. Então, essa triagem de 10 cidades e mais 20 que pudessem ser o foco, que dessem a complementação de voto, em 30 cidades ele teve 90% dos votos dele. Então isso foi muito significativo e poupou o trabalho também em termos de viagem, em termos de campanha de rua. Então deu para concentrar num certo espaço geográfico e em cima também de um público cujas cidades haviam sido atingidas em boa parte por essas tragédias ou afetadas porque fazem parte de uma mesma região. Né? Gabriel, obrigado demais, cara, pela sua participação aqui. Felicidade de receber, né? Você que é mais um dos membros da Alcateia Política aí em Belo Horizonte. E vamos firme, que ano que vem tem eleição. Graças a Deus, campanha está no nosso sangue, né, João? Isso aqui é o legal. Um abraço. Obrigado, Gabriel. Um abraço grande para você. Tchau, valeu, gente. Alcateia Cast. Agora a gente vai começar o quadro Marqueteiro Não, e com a presença aqui do Caio Manhanelli. Solta a vinheta! Marqueteiro Não! Olá, Caio. É uma satisfação receber você aqui. Eu vou já começar pedindo para você que se apresente, né? Dado o tamanho e a experiência que você tem. Não, que é isso. Eu sou mais um operário desta fábrica, dessa grande indústria do marketing político, né? Primeiro agradecer, João, Nilson, por estar me recebendo aqui. Estou muito feliz, muito honrado pelo convite, poder participar. Eu sou um aluno eterno, né? Primeiramente, eu sou um aluno de uma escola, como disse Carlos Soto, um publicitário consultor da Argentina, da Escola Brasileira de Marketing Político, né? A gente tem... O Manhanelli foi um cara que não só... Carlos Manhanelli foi meu mestre, né? Desde criança, alguns amigos brincam até que eu nasci dentro de uma urna, né? Mas basicamente assim, com 4 anos de idade eu estava numa Kombi de campanha, né? Falando no microfone, na época que a gente tinha, o motorista da Kombi de campanha, nessa época, na década de 80, ele não era só motorista, ele tinha que ser motorista e locutor. Então, não era só saber dirigir uma Kombi, que não é uma coisa fácil. Né? Qualquer millennium teria problema de acertar aquela marcha em garfo, né? Mas era engraçado. E assim, desde os 4 anos eu acompanho o Manhanelli, desde os 7 anos eu já estava assistindo a palestra dele. Enfim, com 15 anos eu estava fazendo meu primeiro trabalho, com 15, 14 anos eu estava fazendo o primeiro trabalho em termos de design, né? 1995, 95 isso, para 96. Já em 2003 a gente decidiu começar a operar pesquisa de opinião só nós, da empresa, da Manhanelli Associados, justamente porque na década de 90 a gente perdeu um dos principais fornecedores que o Manhanelli tinha, porque não queria se conformar à metodologia que era necessária, né? Então, quando começa os anos 2000,
começa uma operação de pesquisa onde eu me meto com tudo. Já em 2008 eu já não tinha mais condições de aplicar pesquisa para a empresa, porque a gente tinha muito cliente. Já fiz minhas últimas pesquisas por aí em termos de campo, porque eu mesmo ia para campo, né? Eu ainda gosto muito de poder entrevistar as pessoas. E aí depois disso, 2012 foi uma maravilha em termos de mercado, tipo, a gente fez, a empresa em 2012 teve mais de 30, por aí, uns 30 jobs. Né? Eu lembro que a gente teve, eu especificamente, lembro de ter atuado bastante em Santa Catarina, num projeto de posicionamento pré-campanha. E por último, até o final da campanha, eu cheguei a acompanhar 4 campanhas. Então eu saí de São Bento, fui parar em Lorena, passei por Ribeirão Pires e terminei no dia da eleição em Birigui. Então tipo, eu basicamente cruzei o país, né? E esse país, que é um país mais amigo do Brasil, que é São Paulo, né? Como dizem alguns conhecidos. Isso foi em 2012. E aí, a partir de 2012, em 2015, eu recebi um convite para fazer parte de uma empresa fora, né, do Brasil, no Paraguai. A gente começou uma operação de pesquisa de opinião, né? E passado isso, desde 2014 eu já estou atuando fora do Brasil. E passado isso, a gente teve o processo de Angola, que a gente participou em 2017, e sempre lá e cá, entre o Brasil e o Paraguai, participando dos processos eleitorais lá e os processos eleitorais aqui. Marianelli faleceu em 2021 e desde lá a gente tem retomado algumas atitudes, porque ele era o pilar aqui da operação no Brasil e eu estava mais sempre fora, né? Eu estava atendendo bastante a América Latina, teve o projeto de Angola, como eu disse, eu acabei atendendo o projeto de Angola de maneira mais intensiva. A Marianelli participou do projeto, depois ele ficou doente, eu tive que assumir o lugar dele nessa campanha. E foi assim, essa é a minha experiência em termos de vida, né? Essa é a minha biografia em trabalho. E formação, eu sou cientista social, gosto de falar, deixar claro que ciências sociais é diferente, né? São os 3 juntos, né? É ciência política, é sociologia e é antropologia, porque o cientista social é obrigado a ler os clássicos das 3. Certo. Então, diferente das graduações específicas que a gente tem. E depois disso eu passei um tempo no mestrado de antropologia social na Federal de São Carlos, sem concluir. Eu sou antropólogo por formação, não por título. Ainda estou no processo do mestrado em comunicação social na Universidade de Lisboa e as eleições não me deixam muito tempo, né? Então eu acabo dando mais aula do que conseguindo receber aula. Então já tive dando aula no MyCop, no Master em Assessoramento de Imagem e Consultoria Política, que hoje está na Aleph, mas já foi de Salamanca e já foi da Universidade Camilo José Cela. Já dei algumas aulas convidado na UCA, na Católica do Paraguai, da Argentina, né? Na Universidade Católica da Argentina, na Universidade do Salvador, que é também da Argentina, na Flaxo, em 2 unidades, na Costa Rica e no Equador. E agora há pouco tempo a gente fez... teve a Faculdade Republicana, já me teve como professor da pós-graduação, falando de branding e falando de propaganda política, propaganda eleitoral em especial. E por fim, agora a gente teve um processo de especialização que está terminando na Universidade Nacional de Assunção. Ou seja, é um leque... eu rodei por aí. E aí vem a minha pergunta. Que diferenciais que você estabelece entre uma campanha política no Brasil e uma campanha política em África ou na América Latina? Como é que você distingue isso? Você já ouviu, João? Você já ouviu, Nilson? Com certeza aquela frase. Não, mas aqui é diferente. Você já ouviu essa frase, não ouviu? Sim, e todo lugar que você vai, sei lá, mas você é de São Paulo, você não sabe como é que aqui é diferente. Assim, todos os lugares são diferentes, obviamente. Né? Toda campanha, como dizia o velho mestre Marianelli, toda campanha é uma nova campanha. Né? Não adianta, mesmo sendo uma reeleição, é uma campanha nova, um contexto novo. Mas todos os lugares têm similitudes, porque todos, pelo menos, né, todos esses lugares defendem uma base estrutural do que é o discurso da democracia. Existem dinâmicas mínimas que se espera em relação a qualquer país ou qualquer realidade que se diz uma realidade democrática.
Ainda não chegamos no nível de negacionismo onde alguém diga que uma ditadura é uma democracia. Existem, sim, democracias mais autoritárias, democracias menos autoritárias, mas processos de contestações ainda estão abertos, por mais duros que sejam alguns regimes e realmente fechados e cerceados. Então, tem similitudes e diferenças, similitudes estruturais, eu diria. Eu gosto de apelar para a minha formação nessas horas, né? Ser antropólogo me dá uma vantagem muito, muito legal, porque o mainframe, e por isso que eu me afastei, todo mundo falava, por que você não vai para a ciência política durante a graduação, né? Mas a ciência política para mim é limitada, porque ela é muito modelo. Ela pressupõe um modelo com muito pouco... A ciência política tem uma tradição dedutivista, uma tradição descartiana. Já a sociologia e a antropologia, ela parte para uma tradição mais baconiana, mais experimentalista. No caso da antropologia, quase o ápice. Mas o mais legal, para mim, é que quando eu ouvi os discursos em termos de teoria, porque são discursos, né? São discursos no sentido de são conteúdos de saber-poder que exercem certo poder sobre a formação de cada um. E aí, quando eu ouvi esses discursos, o discurso que mais me parecia com o que eu ouvia do meu pai em relação a marketing era a antropologia. Porque o marketing ele sempre pressupõe ouvir primeiro do que plantear, eu ia falar em espanhol, do que propor, né? Antes de propor, ouça. Né? E a antropologia justamente tem um pressuposto que é a ideia de fazer a ciência do nativo. Quer dizer, explicar o raciocínio daquele que você observa, não explicar o raciocínio antes. Né? Então, por isso que eu acabei correndo para aí. Então, no sentido de buscar dos espaços exteriores, eles são diferentes em conteúdo, né? O espanhol é um idioma, começa pelo idioma. Então, o espanhol é um conteúdo diferente semanticamente, isso importa, né, cognitivamente. No caso da África, você tem uma relação sobre um fator que a gente chama, que o termo que eles usam bastante é autoctonia. Né? O brasileiro ele não tem esse sentimento autóctone. Já os hispânicos americanos e o africano em geral, no caso de Angola, bastante especial, tem uma relação de serem os povos originários daquela terra. Né? O hispano-americano ele renega um pouco essa relação, tanto é que chamar um hispânico de índio é uma ofensa. Né? Já o africano ele não nega, ele tem um grande orgulho de falar, eu sou o original daqui, né? Não são os europeus. Então, essas relações que as pessoas têm com os seus sentimentos nacionais e, obviamente, de formação de Estado, também interferem na forma como se faz política e, obviamente, na forma como se faz campanha. A pegada da estratégia é diferente? Aí, cada lugar tem um contexto que precisa ser analisado. Uma coisa que é importante, que eu posso dizer em geral, fora do Brasil, de uma maneira muito geral, é o branding, e aí no sentido partidos. Por exemplo, o Brasil já teve... talvez tenha tido, em algum momento, alguma importância da sigla partidária no imaginário da comunicação, ou mesmo... E aí, quando eu falo comunicação, não estou falando só de a gente falando, né, do político falando. Estou falando também de como o eleitor, o cidadão, compreende o que a gente está falando. Então, no caso dos partidos políticos no Brasil, em algum momento lá atrás, talvez pré-última república, pré-88, democracia pré-ditadura... tenha acontecido alguma espécie de relação positiva e importante das siglas partidárias. Hoje, obviamente, a gente sabe que não. Não adianta. Assim, talvez o PT seja, o Partido dos Trabalhadores seja o único partido que tenha alguma identificação direta com a forma... Eu vou votar porque é PT. Fora do Brasil, as siglas partidárias elas são muito importantes. Muito importantes, inclusive, na construção da campanha. Então, na construção da comunicação de mandato e campanha, há uma importância muito grande nas siglas partidárias. Por exemplo, Angola. O MPLA, a bandeira... Primeiro que o partido tem uma bandeira. O partido tem uma bandeira. Se alguém lembra qual que é a bandeira do PMDB, ganha um brinde. Né? Tipo,
que era um sol antigamente, que era o símbolo do MDB. Igual, ninguém usa a bandeira de nenhum partido aqui que não seja, de novo, que não seja do PT. Em Angola, não. Em Angola é muito claro. Inclusive, e aí por que esses simbologias são importantes? Na cédula de votação está lá Na própria a cédula, bandeira, a bandeirinha do partido, o nome do cabeça de chapa e o nome do partido, que a votação é única. Você vota, é como voto proporcional. Então, quem teve mais votos elege o presidente e a bancada de deputados. O Paraguai era assim também, continua? Não, o Paraguai é totalmente... Porque período Stroessner era assim. No Paraguai, a lista era fechada. O caso de Angola é o seguinte, o partido que ganha mais voto é o partido que elege o presidente. Não é eleição indireta, é automático. Então, o cabeça de chapa, o número 1, vira presidente se o partido teve mais voto. E os outros partidos compõem, quer dizer, o primeiro partido compõe a maior parte a proporção de votos na Câmara e os outros partidos, então, só com uma votação, porque a ideia é de que há pouca interação ou pouca cognição da população em relação a voto. Então, você só vota em uma coisa. Voto pelo MP lá, voto pela UNITA ou voto pelo Casa CE, que foi, nesse caso, foram 5 partidos. Os 3 mais clássicos são UNITA, MP lá, que é o partido do governo há 1000 anos, e a FENELA, que eram militantes. No Paraguai, não. No Paraguai você tem... Nossa, o Paraguai é uma... Bom, agora está bem melhor. No Paraguai eram cédulas gigantes, obviamente, né, porque tinha que caber a foto do candidato, o nome do candidato, né, e o número do partido, que são listas. Lista 1, lista 2, lista 3. E quando você vota presidente numa cédula, fecha a cédula, você vota senador em outra cédula. E aí o que acontecia? Lista fechada. Então você votava direto no partido, você votava no cabeça de chapa e, obviamente, quanto mais votos tinha o partido, mais senador ele elegia. Hoje, o Paraguai abriu, desde a eleição do Marito, de 2018, o Paraguai abriu a lista. Então o que acontece? É engraçado. O Paraguai fez uma mágica que só é possível graças ao sistema eletrônico de votação. Você escolhe presidente, ok, escolhido. Aí você vai escolher qual lista de senador você quer. Então eu quero, sei lá, o Partido Liberal. Ok, você escolheu o Partido Liberal. Aí vai aparecer as opções de candidatos a senadores pelo Partido Liberal, para você dizer qual que é a sua preferência. Você já votou no Partido Liberal e você vai falar qual desses você quer que preferencialmente entre. Então eles chamam de lista aberta preferencial. Ou lista fechada preferencial. Né? Que é um sistema totalmente diferente. O nosso sistema é o totalmente aberto, né? Que é o voto nominal. Né? Mas, e isso é um negócio muito louco, que a gente não tem no Brasil, né? Que a gente não tem essa percepção. O voto primeiro é contabilizado por partido, né? Porque primeiro a gente conta o voto que foi dado para a legenda, para depois a gente contar quem vai ser o primeiro. É a mesma coisa no Paraguai, só que o processo de votação, e aí que para fechar toda essa ideia, por que é tão importante esses símbolos de partidos fora? Porque os processos de votação fora do Brasil, eles impõem, obviamente, alguns aspectos da estratégia da comunicação. Certo. Porque é o dia da eleição que vale. Então, é o processo de votação que importa. Esses processos, eles contemplam a existência de símbolos e signos relativos aos partidos. Então, eu preciso comunicar mais os partidos. No Brasil, não. No Brasil, tem muita gente que não sabe que os 2 primeiros números do deputado é o número do partido. É impressionante. Então, veja, a forma como a gente vota, obviamente, que condiciona toda a nossa comunicação. Sim. E esse é um negócio legal, que a gente sempre tem que falar e lembrar os candidatos. Você trabalha 1 ano, 3 meses, 1 mês e meio, que seja, você trabalha a prévia da campanha por causa de um dia. Não deixe de observar bem esse dia, porque esse é o dia. Tudo que você fizer antes disso é para culminar nesse dia. Então, esse é realmente o dia da eleição. Então, é um dia importante. E a explicação é um pouco essa, assim. Qual a principal diferença? Basicamente, por conta dos processos de como se vota, é a importância maior dos símbolos partidários, dos signos partidários, em relação à campanha. Tá, me permita perguntar sobre isso especificamente. Você está dizendo que, dado o fato, a maneira com que se vota, né, acaba havendo um interesse, ou pelo menos uma atenção diferenciada em relação à sigla. Né? Eu vejo aqui, por exemplo, tentando um paralelo com o Brasil, embora os partidos aqui tentem se diferenciar,
não existe um esforço, ou pelo menos eu não consigo perceber muito claramente, um esforço efetivo por parte da sigla, no sentido de deixar claro qual é o seu papel e a sua contribuição para o país. Como é que você vê isso? É algo que acontece, penso eu, em quase todas as democracias. Quer dizer, não é diferente na Europa. Digo, olha o que está acontecendo agora. Né? Por exemplo, a ascensão das extremas direitas, elas têm tudo a ver com a negação das forças tradicionais. E a gente pode falar nomes aqui, né, de partidos, etc. Claro. Não, eu não quero falar mal de ninguém, não. Mas, por exemplo, a gente pode lembrar, eu gosto muito de lembrar, que o fenômeno Bolsonaro ele foi narrado por um senhor chamado, em espanhol, de Carlo Marx. Sim. Em um texto chamado 18 de Brumário. Eu não sei quando é 18 de Brumário, talvez nem os franceses atualmente sabem, mas foi algum dia em fevereiro. Né? Então, a história do Luiz Bonaparte, o sobrinho que era basicamente um farsante. E é legal porque um outro cara que tem uma ideologia... Quer dizer, havia um cientista e havia os militantes. E esses dois personagens conviviam dentro da mesma pessoa, no caso do Marx e no caso do Weber também. E Weber vai falar basicamente o mesmo processo estrutural. Weber vai... Desculpa, há um alarme. Weber vai dar o mesmo tom, estruturalmente falando, para a análise dele sobre o parlamento alemão na ascensão de Bismarck. Né? Então eles vão falar basicamente que as forças políticas, as maiores forças políticas dos países, elas se anulam a tal ponto que elas deixam um incógnito ou uma espécie de falastrão, né? E assim, os dois estão quase falando a mesma coisa, obviamente um pouco mais ou menos polidamente, né? Ou com um pouco menos ou mais de teor ofensivo, digamos. Mas eles falam que essa nulidade das forças políticas faz com que surja uma terceira figura totalmente alheia da política e sem compromisso com a política. Luiz Bonaparte, nosso ex-presidente e outros casos em muitos momentos políticos, talvez. Até Ronald Reagan poderia ser comparado a isso, mas há no cenário internacional e no cenário brasileiro o momento desses confrontamentos, dessas anulações, digamos, das forças políticas. Isso gera, assim, as forças políticas, elas obviamente elas ganham força e se tornam mais pragmáticas à medida que elas alcançam a governação. Então isso é uma coisa que, por exemplo, com o PT a gente teve muito claro, né? O PT se transformou em um partido mais pragmático no sentido, inclusive, de tentar negar vieses ideológicos anteriores. E é sempre essa esquizofrenia, é ou não é, seja ou não seja. Na verdade é bem difícil ser ou não ser na América Latina, né? A gente tá onde a democracia de fato ganha forma, porque é fácil falar de democracia em países que de fato têm tempo e estabilidade, onde a experiência esquerda-direita ela foi vivida. Né? E aqui a gente não conseguiu viver isso de maneira plena e não vai viver. Né? Então, assim, eu penso que esse desgaste das siglas partidárias, ele ocorre inevitavelmente quando as siglas partidárias alcançam o poder. E isso é total, assim, isso é um fenômeno geral da democracia. A gente pode falar, por exemplo, o Partido Colorado, ele sofre muito, que é o partido atual do governo paraguaio, sofre muita... Há anos, desde Stroessner. Ele tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente anti-stroessnista dentro do Partido Colorado que não vota em Colorado stroessnista. Então, por exemplo, ser colorado é mais um filtro na comunicação política. Ser colorado não diz que necessariamente eu vou votar nos colorados. Do mesmo jeito que aconteceu com muita gente do PT. Né? Principalmente com o racha quando acontece o PSOL. Ser petista não queria dizer necessariamente começar a votar no PT. Eu lembro da época do Covas em São Paulo, que tinha muito petista que ao invés de votar no Suplicy, votou no Covas. Né? Existia um pragmatismo também do eleitor em relação a isso. Mas em relação às siglas partidárias, eu vejo poucas que têm essa missão, né, de tentar manter linhas, né? De pega o PDT. O PDT se perdeu muito, apesar de sempre ter alguém lá dentro puxando um pouco mais a voltar às suas raízes. PSB, então, nem se fala, né? O PSB não dá... Só não é mais esquizofrênico do que o PSD, né? Que é o partido que, quando o fundador funda o partido, diz que é um partido que não é nem de direita, nem de centro, nem de esquerda.
Tem um partido sem destino, obviamente, né? Ele já vem com a sigla pronta. Então, claro, os partidos eles se transformaram no Brasil, em todas as democracias, e é bom que isso ainda seja assim, que os partidos sejam uma exigência para participar do processo político. Não é isso. A gente pode falar pelo lado negativo, que é, mas isso dá domínio para os donos dos partidos. Mas, por outro lado, a gente não ignora uma instituição que é importante para a democracia. Há países, por exemplo, que você pode ter candidaturas independentes. Sim. Eu acho que o Equador, o Paraguai, certamente, os Estados Unidos, mas no final das contas, você vê que o peso das instituições partidárias, ele continua sendo válido e muito importante para a democracia, porque é a primeira porta para você entender o que é uma instituição. Se você pegar, por exemplo, essa loucura do Milei, né, você está falando de gente querendo desmontar os estados. Quer dizer, você está querendo desmontar o que é a origem do próprio na ideia de nação, né, ou pelo menos o que conforma a ideia de nação. Nessa questão dos partidos, evidentemente que houve um momento em que a diluição foi muito grande, em termos de Brasil, né? Quer dizer, você sai de 2 partidos e de repente você tem, né, 2 que eu digo pós-ditadura, né? PDS, não, Arena e MDB. Arena e MDB. Isso. E aí depois que vem surgindo os outros partidos e abre e vem o pluripartidarismo. Mas com o pluripartidarismo, alguns partidos ainda conseguem manter alguma identidade. A ruptura do PTB, que faz com que venha o PDT brisolista, seguindo uma identidade getulista, etc. Né? O PT, que surge do movimento operário. O PCdoB, que segue uma linha de tradição do velho partidão, mas agora o velho partidão mesmo acaba virando, né, PPS e depois... Todas as siglas que vêm do velho PCB, tirando o PC do B, né, porque não sei nem dizer se o PSTU e o PCO são originários do PCB. Não dá para dizer. Eu me recordo que sim, o PCdoB e o PSB teve mais uma, PPS. Você falou, PPS. Digamos que são essas 3 siglas, das 3, a única que está mais próxima ainda do que foi a ideologia do PCzão é o PSCdoB, né? Porque PPS e o PSB, eles acabam entrando no pragmatismo, né? Que a gente é um filtro para você aceder ao seu direito de se candidatar. Óbvio, você tem que jogar o meu jogo. Então, agora, tá tudo bem, não tem problema, mas a questão e aí a gente pode questionar em termos morais ou éticos, que seria, qual é esse jogo? Esse jogo tem a ver com uma visão utópica, e é importante que seja uma visão de vir a ser da nação Brasil, ou essas regras do jogo, essa música que você toca para eu dançar, tem a ver só com interesses pessoais dos caras que estão no comando do partido. Então, essas são questões que são válidas, mas assim, de novo, a gente tem uma mania no Brasil, e aí sempre é preocupante quando a gente fazer a crítica, ter uma crítica, né, que a gente aqui sabe, eu estou chamando de uma olhada para vocês, mas falando com a audiência, essa crítica aos partidos, ela precisa ter muito cuidado para a gente não fazer o que a gente sempre faz no Brasil, que é jogar o bebê junto com a água do banho pela janela. Sim. A gente sempre está querendo proibir tudo, então acaba com os partidos. Mas não é assim. Né? O partido em si uma coisa muito importante para a democracia e para o sistema. E aí, para reforçar essa ideia de que, claro, não é acabar com as coisas que vai fazer as coisas funcionarem, é pegar todas as reformas eleitorais fora do país, fora do Brasil. O Brasil, tudo bem, o Brasil passa por reforma de 3 em 3 dias, né? A gente tem reforma eleitoral, cada eleição. O Manhanelli tinha uma frase ótima, ele falava: nossa justiça, a nossa lei eleitoral vem por fascículos. Né? É que nem Editora Globo, sei lá. Aquele instituto antigo de ensino por correspondência, sabe? O Instituto tipo, a lei eleitoral é um curso do Instituto Universal, sabe? Vai vindo por fascículo. Mas assim, você pode pegar aqui as grandes reforma que aconteceu na própria Itália, a reforma que aconteceu pós Mãos Limpas, né? A reforma que aconteceu no México agora há pouco tempo, elas não resolvem os problemas, elas criam outros.
Não é? Talvez um ou outro problema pode ter sido amenizado, mas daí outras vicissitudes surgem. Então não é o Brasil tem essa... Não é só o Brasil, o Paraguai também tem um pouco. Eu acho que todos os países que passaram pela ditadura têm um pouquinho isso. Talvez o que tem menos é a Argentina e o Uruguai. Mas a gente tem essa mania, também brasileira, que adora ficar falando mal do próprio país. Né? Não, porque o Brasil é... Não, as experiências são parecidas em outros países também. A gente não é tão especial assim, não é tão diferente assim. Mas tem uma cultura de legislar. De legislar e legislar pelo não. Né? Sempre proibindo. E no caso brasileiro, como eu falei, vem em fascículos. Nos outros países, você normalmente vê reformas mais intensas. Né? Tirando os Estados Unidos, que os Estados Unidos ele tem também, como todos os estados dos Estados Unidos têm muita autonomia legislativa, então às vezes acontece que existem estados mais reformistas. Eu acompanhei a campanha de 2014, quando foi a reeleição do Obama. No estado da Virgínia, estava sendo feito um plebiscito. Aí você pegava a cédula era um catataro, uma folha A4, sei lá, o voto do presidente era isso aqui. Um pedacinho assim, você marcava fulano, Deltrano, Cicrano, que lá o voto é pseudonominal, né? Ele é pelo partido, mas fala o nome do cabeça de chapa, que daí, no caso, naquele tempo eu nem lembro o nome do republicano. E aí embaixo vinha um texto gigantesco, dizendo a alteração na lei da Constituição Estadual que ia acontecer. Então, claro, de novo, a prática do voto em cada um dos seus lugares, ela condiciona também formas de comunicação. E no final das contas, óbvio, também quanto importa mais ou menos certos símbolos. Né? E aí, no caso do Brasil é isso. Assim, não que essas vicissitudes não se encontrem em outros lugares. Por exemplo, eu convido a audiência a visitar o site da Revista Vota. Se procurar lá, Revista Vota ISSU, ISSUU, você no Google, você vai encontrar as edições de 2015, que a gente fez 2 edições. E um dos textos, a segunda edição, são textos em espanhol e português. Todos os textos chegavam em espanhol, a gente traduzia português e vice-versa. Então todos os textos estão nos 2 idiomas. Um colega da Colômbia reclama a mesma coisa que a gente reclama dos partidos. Não, que os partidos na Colômbia têm dono, etc, etc, etc. Então, essas vicissitudes acontecem, quer dizer, há uma certa... E faz parte do jogo político. E aí que você falou. Mas a gente tem que lembrar também que antes da ditadura, você tinha um período democrático onde várias dessas siglas que se tornaram MDB existiam antes. Né? O PTB do Getúlio, até o PTN da Renata. O PTN... foi fundado por Jânio Quadros lá atrás, quando o Jânio não queria fazer parte de partido nenhum, ele criou um partido próprio. O PSD também. O PSD, que era o do Maluf, o Maluf transformou em PP. Então o PSD foi para a Arena. Né? PDS. O PDS, isso, PDS. Mas lá atrás, no passado... Também teve um PSD. Havia um PSD. Então, o próprio, é muito louco essa sopa de letrinha brasileira, né? Porque você pensar, o próprio... O avô do Aécio, o Tancredo. O próprio Tancredo, em 1982 tentou fundar o PP, o Partido Popular, naquela tentativa, naquele período de abertura lenta e gradual. Né? Tem uma história bonita dessa história da abertura, né? Porque originalmente acho que ele era UDN, não era? Não, o Tancredo era MDB. E os militares queriam colocar um político que era arqui-inimigo do Tancredo em Minas, que não vou lembrar agora qual que é o nome. Magalhães Pinto. E aí, porque a abertura veio antes do final do regime, né? Sim. A abertura para os partidos veio em 79. Sim, né? E aí vão surgindo os partidos de novo, né? Recuperando os antigos, surgindo os novos, poucos novos. Acho que a única sigla totalmente nova foi o Partido dos Trabalhadores e, se não me engano, porque o PDT já tinha sido criado na clandestinidade anteriormente. Enfim, mas tem essa coisa, essa sopa de letrinhas, esses apelos de nomes dos partidos, mas no final das contas no Brasil não funciona muito bem. Né? A gente já está chegando quase nos nossos finalmente aqui, vamos pensar um pouquinho no eleitor, e especialmente no eleitor brasileiro. Né? A máxima de que o eleitor vota em si mesmo, ela é verdadeira?
Teve um pesquisador, para mim ele está muito próximo da sociologia, argentino, que cunhou a ideia do metro quadrado. Eu gosto, eu acho muito boa, uma ideia bem legal para você pensar uma hipótese, talvez simplifica um pouco a maneira de explicar o comportamento do eleitor. Que todo mundo pensa no seu primeiro metro quadrado, né? Isso está escrito na obra que é uma obra bastante descartiana da ciência política, que é do Robert Dawn, né? Que é a teoria democrática da democracia, a teoria econômica da democracia, perdão. Teoria econômica da democracia do Robert Dawn, que não é o Anthony Dow, são caras diferentes. Mas ele escreve justamente essa ideia de que existe uma economia também na hora do votar. Ele aplica a ideia econômica de máximo de ganho e mínimo de perda a todos os comportamentos políticos da democracia, inclusive ao comportamento do voto. Tudo partindo de dedução. Existe sim, eu penso que a gente tem um problema, e eu gosto da antropologia por causa disso. A antropologia ela propõe que a gente não limite as análises entre possíveis radicais, né? Claro, a análise weberiana vai falar de tipos ideais e, obviamente, uma matiz, né? Tipo, uma variação entre esses dois ou 4 espectros ou 3 espectros. Eu penso que o eleitor brasileiro, ele, como todo eleitor, ele joga a lógica do que vai ser melhor para mim. Agora, o que vai ser melhor para mim não necessariamente é uma escolha racional, né? Porque você faz muitas escolhas a partir da emoção. E essas escolhas são as escolhas que te movem, são as escolhas que te parecem melhor e que parecem que vão te gerar um melhor futuro. Então, se a gente sempre tentar caracterizar o total, o universo inteiro entre um comportamento ou egoísta ou altruísta, a gente vai estar perdendo o que pode ser o meio do caminho, né? Que é como a pessoa se sente mais confortável, o que gera mais conforto ou movimento ou mobilização para as pessoas naquele contexto. Então, por exemplo, enfim, eu gosto muito de usar os exemplos do voto útil, né? A ideia de que você vota num candidato para que o primeiro não ganhe, né? Tem muito voto de rejeição. Que parece que está sendo um movimento na Argentina agora em cima do Milei, né? Quer dizer, não votar no Milei para evitar que ele chegue ao poder. Exato, e é o que pode acontecer, assim, o favorito para que consiga agregar esses votos de medo é o próprio Massa, né? Que é quem teve mais voto em relação à Patrícia. Apesar do partido, da coligação dele, ter menos voto que a coligação do Macri, a coligação da Patrícia, né, da Patrícia Bullrich. A questão é que o segundo colocado da coligação da Patrícia, os eleitores desse segundo colocado têm mais tendência de votar no Massa, no Partido Peronista, do que na própria Patrícia. Então tem um jogo ali ainda que pode acontecer. E claro, a rejeição do Milei, né? Que é um pouco também o que aconteceu aqui, né? Porque o Lula era o favorito, né? Sim. Independente se ganhou ou não ganhou. Porque a rejeição do Bolsonaro tinha crescido muito. Sim. Muito. Assim, todo mundo, mas o Bolsonaro também estava assim assado as pesquisas lá atrás, em 2018. Mas lá atrás, em 2018, ele não mostrava essa rejeição tão grande, não tinha essa rejeição tão grande. A rejeição ao Bolsonaro solidificou e cresceu. E isso realmente interfere muito. E essa é uma das coisas legais sobre pesquisa, assim. A pesquisa, o pessoal fala muito, a pesquisa é foto. Eu prefiro dizer que pesquisa é um exame médico. Porque nós, como consultores, nós analisamos os dados de uma maneira completa. Eu fiz essa brincadeira justamente esses dias. Perguntei, eu falei, você já pegou um exame clínico seu, sei lá, um exame de sangue seu? Você não entende, você não vai entender. E por mais que ali tenha os valores de referência, você vai no Google, igual, sabe? Quem vai ler aqueles dados
É o médico que vai falar, não, esse dado se correlaciona com esse dado, por exemplo. A taxa de hemoglobina se correlaciona com a taxa de ferro no seu sangue. É isso que diz que se você está anêmico ou não, se você tem o mesmo choque de hemoglobina ou não. Eu não sabia disso, eu soube disso quando eu quebrei o braço com um acidente de moto. E nem vou saber, isso é uma informação que eu só peguei por causa de exemplo. E a mesma coisa acontece com eleição, com pesquisas eleitorais. O cara vai, eu estou em primeiro. Então ele é o favorito. Não, peraí. Vamos ver o resto dos dados? Porque é preciso cruzar e analisar, segmentar, entender quem são os perfis eleitorais. Eu continuo pensando que, para o eleitor brasileiro, funciona a lógica de qualquer eleitor, no mundo. Né? Dentro da democracia, todo eleitor pode ser analisado a partir de um ego egoísta. Todos. Mas se a gente faz isso, a gente perde justamente o que faz da gente os melhores consultores. Quer dizer, conhecer o ambiente e entender como vai se desenvolver as comunicações políticas dentro desse ambiente e como fazer uma comunicação política mais assertiva para tal ou qual público objetivo. Então, todo eleitor tem uma variação que pode ser mais ou menos altruísta ou mais ou menos egoísta, mas essa chave ela acaba sendo falha quando a gente vai pensar justamente o que faz as pessoas se movimentarem para ir ou não votar. Às vezes é o medo. Às vezes é o medo. E aí cabe a cada profissional se vai usar esse tipo de argumento de intenção ou não. Às vezes é preciso usar até para defender uma plataforma mais humanitária, porque no final das contas esse é o tom que a campanha vai ter. E se você não abordar o problema na mesma chave que a música toca, você não vai conseguir comunicar, não há comunicação. Então, às vezes, até uma plataforma positiva tem que abordar talvez aspectos não tão éticos ao olhar de alguns, como, por exemplo, de fato despertar medo. Né? Às vezes é preciso. Caio, obrigado demais, Eu cara, que agradeço. pela sua presença aqui no Alcateia Cast. Foi uma satisfação conversar com você. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente gostaram. Em outras oportunidades nós vamos voltar a conversar. A gente precisa falar do marqueteiro. Por que não o marqueteiro, né? Isso, tem essa coisa também. Dá uma palhinha. A história. Do velho Eu tenho a satisfação, assim, tipo, eu tenho um gosto pelo mercado. Porque eu nasci, vivi e cresci dentro desse mercado, analisando o mercado. Eu sempre tentei ser um peixinho fora do aquário, olhando para dentro do aquário, né? Como diria uma análise uma metáfora do Foucault. E essa frase, ela veio do saudoso Cid Pacheco. Cid Pacheco é um dos primeiros consultores políticos no Brasil. Ele fez uma campanha de prefeito em 1956 em BH, publicitário, e terminou a vida dando aula na UFRJ, no Rio de Janeiro. Deixou um grande legado com o Marcelo Serpa, que é um consultor também bastante conhecido lá no Rio. Conhecido o Rodrigo, também fez parte da BICOP e tal, da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Então, o Cid falava o seguinte, ele falava, o sufixo eiro, no idioma português, e não só, no espanhol também, significa pessoas de segunda classe. Tudo bem, assim, sem ser muito agressivo, engenheiro. Mas por que engenheiro é de segunda classe? Porque os nobres não faziam esses trabalhos. Engenheiro, originalmente, é um pedreiro, né? Jornaleiro, coeiro, até chegar, né, em coisas ruins. Então, no final das contas, o sufixo eiro, nesse idioma, ele significa pessoas que não deveriam aceder à política. E negativo, um sufixo negativo. E ele falava que marqueteiro foi apropriado justamente dessa maneira negativa. Então, o Magnanelli acabou pegando isso e falando sempre que marqueteiro é a mãe. Né? Nós somos consultores políticos. A associação chama-se Associação Brasileira de Consultores Políticos. Consultor político é a nossa profissão. E essa é a terminologia que o próprio Torquato, o Gaudêncio Torquato, aponta para a gente, lá nos idos de 91, quando surge a Associação Brasileira de Consultores Políticos, falando, essa é a terminologia internacional. A Associação Internacional é a Associação Internacional de Consultores Políticos, IAPC, Political Consultants, né? A Associação Europeia é EAPC, European Association Political Consultants. Então, a gente deveria incorporar essa nomenclatura. Então, chama de profissional do marketing, chama de consultor em marketing, chama de marketólogo, como gostava de dizer o Magnanelli, né? O logos do mercado, né?
Mas não chama de marqueteiro, não. Marqueteiro dói. Então vamos aproveitar, vamos olhar para aquela câmera ali de frente, tá? E vamos nós três juntos aqui falar o nome desse quadro, que é o Marqueteiro Não. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. 1, 2, 3. Marqueteiro não! Alcateia Cast. E nesse programa de hoje nós tivemos a participação de Gabriel Scarpellini e Leonardo Croaciari no quadro Cases e Causos, apresentando o case da campanha de Pedro Ayrara para deputado federal em Minas Gerais, um case de sucesso. E no Marqueteiro Não, nós recebemos o convidado Caio Manhanelli, grande profissional de experiência nacional e internacional. E agora nós queremos agradecer a você, dizer para vocês continuarem na audiência conosco, que muitos programas virão com atrações discutindo marketing político no Brasil e no mundo. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência e espero você na próxima edição. Um abraço.